Olá pessoal, mais um Flávio Prado entre amigos. Hoje eu estou recebendo com muita alegria uma querida amiga, jornalista, mas a especialidade dela não é essa não. E também colega de programa. A gente já chegou a fazer um stand-up juntos aí e provavelmente voltaremos. Ana Paula Oliveira, mega especialista em arbitragem, está aqui com a gente. Uma honra te receber, viu, Ana? Na verdade é uma honra minha estar ao seu lado, né, Prado? Receber o seu convite, estou feliz de estar aqui nesse projeto novo e você sempre se reinventando, né? Realmente é uma inspiração. Obrigada. Você se reinventou muitas vezes na sua vida, né? Um pouquinho. Eu acho que um pouquinho. Mas por isso que a gente tem inspirações, né? Como você e outros, eu acho que um pouquinho. Realmente, se a gente for lembrar da Ana, menina, né? Com seus 12, 13 anos e hoje, já com os meus 45 anos, temos muita história pela frente aí. Antes da gente entrar no papo mais diretamente com a Ana, eu quero agradecer os nossos queridos patrocinadores. A Lux Color, a tinta da pintura inteligente, a nossa querida CrossFox, maravilhosa CrossFox, fios e cabos elétricos, a Libec Alimentos de primeiríssima qualidade, uma maravilha. Guimarães Aranha, nossos queridos parceiros de contabilidade. Para você fazer todo o seu planejamento financeiro, fale lá com o Anderson da Guimarães Aranha. O Grupo Hall Center, o nosso querido Boca, sempre conosco. A Baltec, uma empresa inovadora, sempre com novidades maravilhosas. E a rede Debrecha, 4 churrascarias, ó, maravilhosas. Vem com a gente, todos esses que eu falei, garantia, tá? Garanto para vocês, nós estamos falando de muita qualidade. Ana, começando pelo começo, você é daqui do interior de São Paulo, né? Sim, do interior de São Paulo. Na verdade, Flávio, eu sou paulistana, nascida em São Miguel Paulista, aqui na Zona Leste. Zona Leste somos nós, eu sou um pouquinho para cá, da Penha. Na Zona Leste, mas eu saí daqui com 5 anos de idade, então eu me considero interiorana, porque toda a minha formação foi no interior de São Paulo, Sumaré. Eu não sei quem conhece, mas era, na época, um polo muito forte têxtil. Meu pai trabalhava, né, na área de estamparia e, na época, até que meu também, que curioso. Verdade, meu pai era um grande estampador, foi encarregado de estamparia, enfim, gerente e diretor de estamparia. E, na época, tínhamos, que acho que agora virou a Teca, mas era a Tech Scholar, e estava contratando, e meu pai foi contratado por essa empresa. E, naquela época, as empresas, no passado, não só levavam o funcionário, como também dava moradia, né, ofertava moradia para ele e para a família. E aí nós fomos, eu, mamãe e meu irmão, para Sumaré e não voltamos mais. Ficamos com residência fixa na cidade de Sumaré. Então me formei ali na região metropolitana de Campinas. Como é que foi a tua infância? Foi uma infância pobre, rica, mais ou menos? Como é que foi? Eu acho que foi uma infância interessante, Prado, porque assim, meu pai, como eu já falei, por ter sido estampador, teve a oportunidade de ter bons empregos, então eu digo que uma parte da minha vida foi muito estável, de classe média, vamos falar assim, mas como toda família, tem lá os seus percalços, suas questões. Meu pai perdeu tudo, conseguiu perder não só o que ele tinha conquistado por direito dele, mas também a herança do meu avô. Nossa, o que aconteceu? Escolhas erradas, né? Escolhas erradas. Meu pai, acho que como muitas famílias, teve problema. Meu pai teve problema com alcoolismo, teve problema, infelizmente. Nossa, meu pai também, a gente... Com uso infelizmente, de drogas, né? Foram escolhas equivocadas do papai. E eu lembro que com 12 anos a gente perdeu tudo. E foi um momento em que nós voltamos para São Paulo para tentar a vida aqui, moramos na casa de parentes. E minha mãe, nessa ocasião, para você ver, minha mãe sempre foi do lar, fez um concurso público para ser servente de escola para apoiar uma amiga. Na verdade, ela não queria fazer o concurso. Ela fez o concurso para ajudar a amiga não passou, a mamãe passou, e olha como Deus prepara. Foi exatamente no período que papai perdeu tudo. E aí a gente passou a ter a renda do salário da mamãe, que era servente de escola. Olha que louco, Seu pai Flávio. não conseguiu voltar a trabalhar? Ele conseguiu voltar, começou a trabalhar fazendo bicos e tudo mais, mas assim, não conseguiu se estabilizar mais. E isso eu tinha de 12 para 13 anos. O meu irmão estava com 10 para 11 e a caçula, né, a gente tem diferença de 7 anos, estava com 5 anos. E aí foi nesse momento que a gente precisa se virar nos 30, que a gente fala. E aí foi quando eu era desbravadora da igreja e escoteira, então a gente aprendia naquela época
a vender coisas, né, para poder adquirir uniforme para quem não tinha condições. E aí eu comecei a vender. Comecei vendendo laranja, depois vendi coxinha, vendi esfirra. Eu vendia nos campos de futebol, laranja a gente vendia no bairro para poder complementar a renda. Quando eu fiz 14 anos, que eu voltei para Sumaré, né, meu pai era camelô, e aí uma das coisas que ele fez que deu certo, depois ele também se perdeu. Nós tínhamos uma banca de venda de ferramenta no centro da cidade de Campinas, em que faturamos muito por muito tempo, e eu fui fazer uma brincadeira, fui passar um sábado com ele e vendi quase que tudo, Flávio. Foi algo assim... 14 anos? Acho que eu tinha 13 para 14 anos e acho que eu tenho o dom, né? Consegui, acho que meu pai do céu ajudou. E aí eu vendi muito bem, meu pai gostou e falou assim, não, vou pedir para você me ajudar. Então eu trabalhei com ele acho que 5 meses, porque foi um período que eu tive que ficar fora da escola, porque saí, vim para São Paulo, voltamos, e foi muito curioso, porque minha mãe falou para o meu pai assim, não, Joel, se tem um dos 3 filhos que eu tenho, que eu sei que gosta de estudar e que tem uma capacidade de ser alguém, é a Ana, e eu quero que ela volte a estudar. Então minha mãe interviu, e ela já era servente de escola na época. Ela falou assim, não, a gente está passando dificuldade, na época a gente estava morando em 2 cômodos. Ela falou assim, mas vamos apertar um pouco e eu quero que a minha filha volte a estudar. Eu acho que a minha mãe foi sábia. E voltei a estudar e, graças a Deus, estamos aqui hoje fazendo esse bate-papo com você. Mas fui camelô, trabalhei 5 meses na arte, me diverti muito, vendi muito e ajudei um pouco a minha família. Eu lembro de uma situação, você vai fazer me emocionar aqui. Era um sábado e eu lembro que a minha irmã, a Aline, queria comer danoninho, né? Porque a gente não tinha. Imagina, meu papai tinha perdido tudo, estava morando em 2 cômodos. E aí eu lembrei que meu pai tinha deixado lá em Campinas uma quantidade de ferramenta disponível para vender, que não tinha sido vendida. E naquela ocasião eu nunca tinha ido para Campinas, que de Sumaré a Campinas tem que pegar o circular, o ônibus sozinha. E naquele dia acho que fiquei emocionada de ver a minha irmã pedindo e minha mãe tentando contornar a situação. Eu falei, mamãe, me dá, eu lembro, acho que era R$1, não lembro a passagem, eu vou para Campinas e vou vender. Minha mãe, mas você vai sozinha, seu pai já foi, porque meu pai apitava jogo, futebol amador na época, estava na várzea, eu ainda não tinha começado. Eu falei, não, me dá que eu vou. Aí, sozinha, Flávio, peguei o ônibus, cheguei em Campinas, caminhei até onde era próximo do terminal central ali de Campinas, a gente tinha tipo de um depósito, abri, peguei as ferramentas num caixotezinho. Não é orgulhoso falar isso, mas a gente tinha a fiscalização da polícia, então a gente tinha que vender num caixote, porque quando o rapa vinha, a palavra era essa, era o rapa. Claro. E se ele pegasse, a gente perdia o faturamento do mês, né? Porque a gente não pagava imposto. E seu pai ia ficar bravo, né? Então tem isso também, porque eu fiz uma coisa sem autorização dele. E aí eu lembro, orei, né, antes de ir, falei com a minha mãe, abracei minha mãe e falei, não, vai dar certo. E curioso que foi num sábado. E para a família adventista, o sábado ele é muito importante. Vocês porque são adventistas. Metade da família é adventista e metade é católica ortodoxa. E você era qual? Nesse momento eu estava tentando descobrir aonde eu ia, mas eu estava mais na adventista. Então você estava burlando a norma da... Mas assim, eu acredito muito numa coisa, Flávio, que é fazer o que o coração toca, sabe? Certo. Eu senti naquele momento que eu tinha que fazer aquilo. Eu abracei minha mãe, orei, pedi a Deus que me abençoasse, que me protegesse primeiro, porque eu estava indo sozinha pela primeira vez, e que me iluminasse. Porque, poxa, minha irmã não tinha leite e um danoninho para comer. Isso me emociona um pouco. Aí, peguei o ônibus e fui. Cheguei lá, peguei, coloquei no caixote, e parece que foi uma alma enviada por Deus, assim. Comecei a falar, né? Olha a serra, olha a serra, olha a serra... 5 serra, R$1, e você começa a fazer aquela cantoria de camelô, que acho que você já deve ter visto isso aqui, e eu respeito demais. E aí apareceu um senhor alto, ele era mestre de obra, e falou assim, eu quero comprar o arco de serra. Aí eu comecei a falar para ele do arco de serra, da serrinha. Daqui a pouco ele falou assim, quanto que você vai querer por tudo? Eu acho que na época, sei lá, tinha vendido tudo, tinha dado quase... acho que R$2.000, assim. Ele falou assim, eu vou levar tudo. Era muita coisa. Muita coisa. Ele falou assim, eu vou levar tudo.
eu sou mestre de obra, estou numa obra e gostei de você, me parabenizou na época e falou para mim assim, fecha tudo, eu vou levar tudo. Eu não acreditei, assim, eu digo que foi Deus operando, né, fazendo os seus milagres. Ou seja, eu fiquei no máximo 1 hora, naquele sábado, vendi tudo, voltei para casa com o dinheiro, foi muito bacana, porque eu lembro que o dinheiro, acho que mamãe conseguiu pagar o aluguel, conseguiu comprar o Danoninho para a Aline, a bolacha recheada, e a gente teve um final de semana muito bonito, assim, em família. Então, assim, isso é uma das coisas que me marcam. E depois disso eu nunca mais voltei, porque foi quando a minha mãe falou assim, não quero mais a Ana vai estudar. E eu lembro que eu queria fazer o vestibulinho. Lá no interior a gente tem uma escola muito famosa, que são duas, né? A Anchieta, que é a escola de primeira, na época de 1ª a 8ª série, e a gente tinha o Leandro Francischini, que era curso técnico de 2º grau. E o meu sonho era entrar nessa escola porque eu ia ter a formação técnica e já poderia trabalhar na sequência com um diploma técnico, né? Seria técnica em quê? Eu me formei em administração. A minha primeira formação em técnica de administração foram 4 anos estudando. E eu queria passar nessa escola. Era uma escola pública, mas você tinha o vestibulinho e na época eram 60 vagas ou 80 vagas, eu não me recordo direito. E falei para a mamãe, eu quero entrar nessa escola, porque eu acho que eu vou ter uma boa educação e vou conseguir ajudar a senhora. Só que eu não tinha condições de pagar estudo, eu tinha feito o primário normal, e aí a minha mãe pediu para os professores, olha que bacana. Então, um abraço a todos os professores, a todos os meus mestres, em especial a esses, que a minha mãe, sendo uma servente, pediu a esses professores que me dessem aula de matemática, de álgebra, sabe, de Ela era português. Servente na escola? Era servente na escola. E os professores atenderam o pedido da mamãe. Aí eu lembro que eu ia todo dia à tarde, fazer 2 horas de aula, tipo um reforço. E aí consegui passar o 2º grau. Sou formada pelo Leandro Francischini, que para mim é muito orgulho. Me formei em administração, depois passei a trabalhar. Aí logo no ano seguinte, também por muita persistência e resiliência, eu tenho uma frase que eu carrego e coloquei no meu celular, né? Que Charlie Chaplin usava muito, que a persistência é o caminho do êxito. Vou te explicar por quê. Porque depois dessa situação do camelô, e minha mãe queria que eu voltasse a estudar, e aí eu estudava à noite. E vendo a dificuldade da mamãe, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí fui para o meu primeiro emprego, que foi na Tecnbus, uma empresa de ônibus, de venda de veículos, né, de ônibus usado. E eu lembro que quando eu cheguei para pedir o emprego, eu fui naquele posto de atendimento, eu era menina ainda, então eu era patrulheira, porque eu tinha 15 anos, não tinha idade, né, para registro e tudo mais, e também não fazia parte do patrulheiro. E aí essa empresa, Flávio, era muito curioso porque ela era a 5 quadras de casa. E se eu conseguisse o emprego, eu ia receber um salário mínimo e ia ter o meu alimento, o meu almoço. Então seria uma despesa a menos em casa, porque eu tinha os meus 2 irmãos, e era uma boca a menos para comer. Olha que coisa. Não, parece bobagem, mas isso não faz é, uma não. diferença para quem... Tem muita gente que está nos vendo que entende perfeitamente. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso conseguir esse emprego, porque é uma boca a menos em casa, eu vou ganhar um salário mínimo, vou conseguir pagar o meu ônibus, porque a escola que eu estudava, eu morava na periferia de Sumaré. Papai perdeu tudo, eu morei no centro de Sumaré, mas depois que meu pai perdeu, a gente foi morar na periferia. E eu tinha que pagar o translado de ônibus para estudar no Leandro Francischini na administração. E aí o Tequinha, que Deus o tenha, não sei como ele está agora, ele e a família, né? Mas a última vez que a gente falou, já tem alguns anos, ele não estava bem. Foi um ser iluminado, porque ele falou não para mim. Aí eu voltei no dia seguinte, ele falou não. Aí eu voltei 2 dias depois, ele falou não. Aí no 3º dia ele falou assim, menina, eu vou te contratar mesmo não cumprindo as leis trabalhistas, porque você não tinha idade, eu ainda não tinha completado 15 anos. Por isso que ele não queria que você trabalhasse. Por isso que ele não queria, eu ainda não tinha fechado, porque eu faço aniversário em maio, então eu ainda não tinha completado os 15 anos que eu podia trabalhar. Aí ele olhou para mim e falou assim, garota, você é danada, vou te contratar. Aí me contratou como auxiliar de escritório na época, foi meu primeiro emprego registrado, foi a Tecnbus. E ali eu aprendi toda a parte administrativa, eu estava estudando, né, administração, aprendi a vender ônibus, então eu conheço aí carroceria. Boa vendedora. Carroceria Volvo, carroceria Monobloco, carroceria. Inclusive trabalhei com a Volvo muito tempo
E fiquei com ele quase 2 anos e meio, olha que bacana. E foi fundamental porque me ajudou a me formar, me ajudou na minha formação. Depois eu fui para um emprego melhor, consegui levar alimento para a mamãe. E aí nos finais de semana eu já trabalhava com futebol também, então eu tinha a renda fixa do meio de semana, tinha a renda do final de semana e começou que eu e a minha mãe passamos a ser as provedoras da casa. Seu pai nessa altura estava como? Meu pai estava trabalhando de freela, porque como ele estava oscilando nas questões dos problemas que ele estava, então, assim, já como o camelô também não estava dando certo, meu pai estava vivendo só da arbitragem. E aí isso eu respeito muito também, porque eu tenho que admitir que o futebol amador alimentou a minha casa por muito tempo. Eu sou muito grata à várzea, ao futebol amador e respeito demais, porque meu pai por muito tempo viveu disso, até que infelizmente ele já não tinha mais renda. E aí eu e a minha mãe éramos a provedora. Minha mãe, olha só, para quem era dona de casa, não saía, só cuidava dos filhos, se viu limpando escola para cuidar da família. E eu, por uma iniciativa, não foi minha mãe que me obrigou nada, eu quis ajudar em casa, porque eu sou a filha mais velha e acabei me tornando arrimo de família, vamos falar assim. Tinha que ajudar na criação dos meus 2 irmãos, que dependiam da gente. E então eu digo que eu virei chefe de família já com 15 anos. Olha só. Foi então, assim, acho que a minha visão do mundo ela é um pouco diferente. Acho que a minha infância brinquei de bola, fui escoteira, fui desbravadora, viajei pela igreja, foi bárbaro. Assim, convivo em grupo desde pequenininha, pratiquei esporte desde pequena. Mas eu acho que esse senso de responsabilidade, de você começar a trabalhar com 15 anos, de saber que a sua família depende de você. E nesse período, até os meus 19 anos, Prado, todo o dinheiro que eu ganhava era da minha mãe. Para você ter uma noção, a calça jeans que eu fosse querer comprar para mim, mesmo eu ganhando, eu perguntava para minha mãe se eu podia. Ela que fazia a compra do meu tênis, da minha roupa, porque ela sabia o quanto ela podia gastar. Todo, né? Então eu passava todo o dinheiro para minha mãe. Ô, Ana, é uma coisa curiosa. É interessante, né? É muito. Você fala sobre os... você foi trabalhar com futebol, nós vamos, claro, entrar nesse tema aqui, né? Todo mundo fala Ana Paula Oliveira, futebol, bandeirinha, depois bandeirinha, bom, mas enfim, e professora da área e tal. E você teve essa inspiração pelo seu pai. Foi. Mas, curiosamente, o seu pai não era exatamente um exemplo, né, de um chefe de família. E, normalmente, a gente vê pelas pessoas que a gente conversa aqui, e até no meu trabalho como coach, que quando alguém da família pisa na bola, essa pessoa ela não vira uma referência, é exatamente o contrário. Por que seu pai continuou sendo sua referência apesar disso? Por causa da minha mãe. Olha aí que pergunta boa. Minha mãe é um ser iluminado, assim, eu aprendo com a minha mãe... Diariamente aprendi com ela agora, de novo, essa semana que passou aí. Porque minha mãe, ela entendia o seguinte, que por mais que meu pai não fosse... Meu pai era um bom pai, ele tinha essas questões pessoais, ele não fosse um bom exemplo, mas no futebol foi ele que me levou sem querer, porque na verdade meu pai me levou para o futebol, de novo, com 14 anos, precisava de pessoas que soubessem ler e escrever, porque a maioria dos árbitros da Liga Hortalense de Futebol aprendiam a regra do jogo por oralidade. Só que todo jogo precisa de ter uma súmula. Precisa ter um registro. Mesmo na várzea. Mesmo na várzea. E aí o problema da Liga era exatamente esse. Era uma liga nova, em que tinha-se muito árbitros que não sabiam ler e escrever, mas eram grandes árbitros. Mas que loucura isso aí. E aí eles começaram... Olha que curiosidade. Aí eles começaram a recrutar pessoas que soubessem ler e escrever. E meu pai falou, a minha filha... Vou levar a minha menina... Na verdade, você não ia ser árbitro, você ia ser... Mesária, a escrivã, exatamente. Foi isso que aconteceu, foi a escrivã. E o meu convívio com o futebol aconteceu exatamente nessa crise financeira da família, que a gente perdeu tudo, tivemos que se reinventar. E aí ele falou assim, Ana Paula, vamos, porque na época acho que eu ia ganhar, tipo, R$10 por jogo. E aí, se eu fizesse 4 jogos por dia, no sábado e domingo, era R$80. R$80 era o leite da minha irmã a semana inteira, Prado. Olha que loucura, era o leite e a proteína, que a gente fala bonito hoje, né? Mas na minha época era mistura. Era o ovo com arroz na minha mesa. E aí eu falei pro meu pai, eu vou. Não, R$80 quando você fala, é R$80 mesmo, valor de hoje, você está meio que atualizando. Meio que atualizando. Não era nada fora de sério, é R$80, menos de R$100. Menos, que hoje é o que se ganha mais ou menos no futebol amador. Eu estou tentando adaptar, né, vamos supor.
dentro da realidade, quem estiver ouvindo vai se ver na mesma situação. E aí eu tomei gosto, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Geminiano, eu não sei se a gente é positivo, se a gente é negativo, porque assim, a gente anima todo mundo. E pensa num bicho curioso que é geminiano, né? Como que geminiano gosta de querer conhecer e aprender coisas? E eu tenho isso muito nato em mim. E aí eu lembro que os árbitros chegavam e falavam assim, Ana Paula, cartão vermelho pro jogo brusco grave pro número 5. Então eu escrevia lá, cartão vermelho pro jogador número 5 pro jogo brusco grave. E aí eu queria saber o que é jogo brusco grave? O que é falta temerária? O que é falta imprudente? Eu queria entender o que é impedir um gol, né? Doxo. O que é a oportunidade clara de gol? Porque eles falavam, eu como escriva escrevi, falei pro meu pai, aí ele falou assim, você quer conhecer um pouco mais? Eu falei, eu gostei disso. E aí eu fiz meu primeiro curso com 15 anos. Onde foi? Na Liga Hortolandense de Futebol, fiz um curso de 5 finais de semana. E fui a aluna número 1 da sala, lógico, né? Sabia ler, sabia escrever, estava aprendendo, criança, uma menina. E aí eu fui... Só você de menina naquela Só eu de menina naquela época. E aí eu fui a número 1 da turma. E logo na sequência, um amigo do meu pai, numa brincadeira, depois que eu me formei, falou para mim assim, Ana, eu tenho 2 jogos de veterano. Essa história também é boa para te contar. Eu tenho 2 jogos de veterano no domingo. Você quer fazer? E aí eu lembro, vamos falar que eu estou atualizando o valor, eu ganhava R$10 para ser mesária. Se eu fosse bandeirar esse jogo de veterano, eu ia ganhar o dobro. Seria R$20 cada jogo. Então eu iria ganhar aproximadamente R$40. O que significava 160 Nossa, no final do mês. Era o dobro do valor. Aí eu falei para ele assim, mas eu não tenho uniforme, não tenho nada. Ele falou assim, então, vê o que você consegue, que eu te coloco tá garantido esses 2 jogos. E aí, outra alma que Papai do Céu colocou na minha vida. Eu também sou muito corajosa, Prado. Eu fui numa loja de esporte em Campinas, a Baby Calçados. É uma loja famosíssima e faço questão de falar porque essa marca foi importante na minha vida. Eu tive o privilégio de encontrar um vendedor que eu acho que ele ficou emocionado comigo. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu preciso de uma camiseta quadriculada, que naquela época de árbitro, um calção preto, uma chuteira e um meião. E 2 camisas, na verdade. Eu falei, preciso de uma amarela e de uma vermelha, que era uma... E aí ele falou assim, não, mas moça, se você for dar... Na época, acho que ia dar, sei lá, R$30. Eu ia ganhar 40, certo? Ia dar R$30. A chuteira, não de primeira marca, uma coisa assim. E eu falei para ele assim, só que eu não sei como eu consigo abrir o crédito, porque o carnê, mas eu queria que você confiasse em mim, levei meu RG, tudo... Aí ele falou assim, mas menina, você não tem comprovação de renda nem nada? Como que você vai te dar crédito, Eu falei, não, por favor, deixa eu comprar. Isso foi na sexta-feira. Eu vou fazer o jogo no domingo. Na segunda eu venho e te pago. E a gente virou grandes amigos. Olha que curioso. Eu acho que ele fez boa ação. Prado, eu acho que ele fez boa ação. Eu acho que ele ficou tão comovido que ele foi lá, me deu a camiseta, fez o carnezinho no meu nome. E falou, tá bom, garota, segunda-feira eu te encontro. Ele deve ter pensado, vou dar de presente para essa menina, porque não vai voltar. E olha aí, a retidão, né? Cheguei em casa feliz da vida. Falei mamãe, amanhã eu vou bandeirar 2 jogos, o papai vai ficar bravo, mas eu vou bandeirar 2 jogos, vou ganhar R$40, vou pagar 30 e vou te dar 10. E vou sair da mesa e vou começar a apitar e bandeirar. Mas, Ana Paula, eu não quero isso para você, minha mãe, eu não quero isso para você, eu nunca vi minha filha na beira de campo, isso é coisa para o seu pai, eu nunca fui favorável. Minha mãe com aquelas restrições dela, porque papai gostava da roda de samba, ia pro futebol, depois a cervejada, aquela coisa, né? Eu falei, não, mãe, deixa eu ir. E aí fiz o jogo no domingo, ganhei o dinheiro na hora, recebi na hora o dinheiro. Segunda-feira de manhã eu estava lá na loja, devolvendo o dinheiro para ele, e a gente se tornou grandes amigos. Essa pessoa faz parte da minha vida até hoje. Faz tempo que eu não o vejo, mas quando eu vou a Campinas, que dá para dar um pulo na loja dele, acho que ele é dono da Boleiros agora, eu vou lá cumprimentá-lo, porque... Isso que eu falo, a gente é a soma de pessoas que nos ajudam. Claro, se ele não te desse a roupa, você não teria começado. Eu acho que se ele não tivesse me dado a roupa, eu nunca teria entrado em campo bandeirando um jogo e também depois não iria apitar. E aí, para mim, foi uma mudança na minha vida, porque aí eu comecei a apitar e bandeirar. E aí o valor que era 10 passou a ser 40 por 20.
Ou seja, eu quase tripliquei a renda que eu tinha no final de semana. Quando eu fiz 18 anos, eu já tinha salário de gente grande, porque as pessoas do interior já me conheciam, já era chamada para fazer jogo. Mas você continuava trabalhando na empresa. E continuava trabalhando na empresa, aí saí da Tec Imbus, fui para a Tec Cobra, trabalhei na São Fred, tudo empresas de... Agora a gente vê a Crefisa, né, que é uma grande marca, mas empresas desse segmento, trabalhando na parte de empréstimo e cobrança de crédito. Fui estudando e, enfim, e a minha vida foi sendo construída paralelamente. Paralelo a isso, fui estudando, fui fazer curso de datilografia, depois fiz curso de computação e me formei em administração, depois fui para a administração no nível superior, abandonei e aí voltei a estudar como o curso de comunicação. E foi isso. Então, com 18, 19 anos, eu já tinha uma renda que eu conseguia sustentar a minha família e já não dependia do meu pai. A minha mãe já não tinha dependência econômica do meu pai. E como é que você dá um pulo saindo de Hortolândia, né, da várzea de Hortolândia, para chegar no futebol profissional? Então, foi outra ruptura de conceito em casa, porque, assim, como toda família brasileira, né, a gente vive numa sociedade machista, então o meu pai, ele achava bonitinho, legal, eu ganhar o dinheiro e bandeirar perto dele, com os amigos dele, né? Um mundo em que ele tinha controle. E aí, quando eu completei 18 anos, eu vim para a Federação Paulista fazer o curso aqui. E eu lembro que ele falou, eu não vou te ajudar em nada, e realmente não me ajudou. Ele não gostaria que você fizesse isso? Não, meu pai fez de tudo para eu não me formar. E aí eu lembro que eu trabalhava já nessa empresa, na Tec Cobra... Não, na Atuante. Aí eu cheguei para o meu gerente e falei para ele assim, eu preciso da sexta-feira livre e gostaria que o senhor não descontasse do meu salário, porque aí eu dobro no sábado, mas eu estou indo fazer um curso de arbitragem, eu acho que isso vai poder me ajudar. Me falaram que eu tenho o dom para isso e eu quero tentar no cenário profissional. Aí eu lembro que o meu gerente falou assim, Ana Paula, mas você acha que uma mulher vai dar certo nesse ambiente? Eu falei, eu não sei, eu quero tentar. Eu quero ir lá, eu gosto, eu quero tentar. Eu acho que eu posso mudar minha vida por meio do esporte. Eu me apaixonei, né, pelo futebol. Eu, quando criança, queria ir para os Jogos Olímpicos como atleta, como jogadora de vôlei. Não foi possível. Eu falei, eu acho que eu posso ir para uma Olimpíada como árbitra. Então, meu sonho era esse, ir para uma Olimpíada como árbitra. E aí ele autorizou. Outra dádiva na minha vida. Porque eu falo, eu tenho alguns anjos da guarda aí. Aí o Sérgio autorizou, e aí eu vinha para São Paulo, fiz o curso, só que na época o nosso curso aquele era muito caro, ele custava um salário mínimo. E eu recebia um salário e meio de salário mais comissão nessa empresa. E a receita que eu tinha do futebol amador no final de semana. Então foi uma fase da minha vida, Prado, aí já falando como jovem, adolescente, né? Em que eu aprendi a primeira lição, que às vezes para a gente realizar alguns sonhos, a gente tem que abrir mão de outras coisas. Então, um exemplo, entre almoçar e jantar, eu só jantava, eu não almoçava, porque eu não tinha dinheiro para comer as 2 refeições na sexta-feira. Olha que louco, eu não tinha. E durante a semana eu levava marmita, né, pro trabalho. Na sexta-feira eu tinha que vir para São Paulo. Então, ou eu almoçava ou eu jantava. Se eu tivesse que fazer as 2 refeições, eu não ia ter o dinheiro do transporte para voltar para casa e dormir na rodoviária várias vezes. Por quê? Porque a passagem, sei lá, hoje seria R$1,10, R$1,20, e se eu passasse da meia-noite já não tinha mais circular. E já dormi na rodoviária várias vezes e com medo de acontecer alguma coisa porque eu não tinha dinheiro. E aí ia trabalhar no dia seguinte. Então eu digo que a minha formação como árbitra foi uma fase, acho que foi o primeiro processo, entre todos os outros que eu já comentei com vocês, de resiliência, porque aí você passa a ter consciência. Porque quando você é criança, com 14, 15, 16 anos, você quer ajudar a família. Você não está muito preocupado com questões. Você quer ajudar os seus irmãos. Com 18 anos, você já começa a fazer escolhas, né? Tipo, para que caminho que eu vou? E aí também tive pessoas que nesse curso me ajudaram, eu tive colegas de curso que pagavam a janta para mim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Acho que por isso que hoje... Eles perceberam que você estava com dificuldade e te ajudaram. E me ajudavam. E eu sou muito autêntica, então algumas vezes o pessoal falava assim, vamos sair para comer alguma coisa. Eu falava, não posso. Tenho que ir para a rodoviária e se eu sair para comer com vocês, eu não vou ter condições de voltar nas outras próximas 4 aulas, porque era toda sexta-feira.
Então, era um curso muito caro, mas graças a Deus paguei o curso direitinho. Quem te ajudou, por exemplo? Me formei. Quem pagava para você essa... Alimento? Nesses jantares. Assim. Então, eu sou muito grata a um profissional que é um grande amigo. Hoje a gente está um pouco distante, mas Marcelo Rogério é um Filho do Gustavo. Filho do Gustavo, que foi nosso professor. Maravilhoso, maravilhoso. O Marcelo Rogério foi um dos que comprou muito sanduíche para mim. É verdade, na época de escola. É legal, bacana. É um ponto grande para ele. Demais. Não tinha escolha. E deu certo. Foi uma aposta que eu fiz. Eu sentia dentro de mim que o futebol podia mudar minha vida. Me formei. Assim, um ano depois de formada, já estava atuando em grandes jogos. Com 2 anos de formada, eu estava estreando na primeira divisão. Então, eu tinha talento. Quem descobriu esse talento em você? Você sabia, você percebeu, tanto que você apostou nisso de uma maneira forte, a ponto de dormir na rodoviária, de precisar do sanduíche do Marcelo Rogério, mas você acreditava na sua capacidade. Quem também acreditou e te deu as oportunidades? Olha, eu acho que, assim, os amigos do meu pai, que me via atuar, eles foram os primeiros motivadores, porque todos, então eu vou mandar um abraço aí a toda a geração dos anos 90, né? De 95 até 2000, que eu tive a honra de começar com uma menina, né? De 94, 95, bebezinha ali como mesária e depois como árbitra, que foram os amigos do meu pai que me via atuando e falavam assim, Ana, você tem talento para mais. Porque meu pai não me estimulava, meu pai falava assim, você não tem condições, você não vai chegar, isso não é para mulher. Era até uma proteção, né? Talvez ele tinha medo do que eu poderia enfrentar também. Claro. E os amigos do meu pai diziam, não, Joel, deixa a Ana aí. Ela é diferente. A sua menina tem um olhar diferente. Deixa ela viver isso. E aqui em São Paulo? Quem foi que te colocou mesmo nos jogos profissionais? Que aí realmente você muda totalmente de patamar. Então, eu tenho que agradecer a comissões que eu tive, né? Eu tenho que agradecer ao Reinaldo Carneiro Bastos, que foi presidente da comissão, que hoje é meu presidente, que me deu a oportunidade como gestora. Eu tenho que agradecer ao Zé Manuel, que foi um dos dirigentes, que eram dirigentes de clube, mas que também via em mim um potencial. Ao professor Gustavo, que foi muito duro comigo no começo. E foi a primeira vez que a gente, quando é do interior, a gente é meio... Não estou defendendo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente é meio purão, assim, sabe? A gente abraça todo mundo, a gente beija todo mundo. Você tá falando, tô com fome, a gente traz você para dentro de casa e te dá um prato de comida. E quando eu cheguei aqui em São Paulo com 18 anos, eu não imaginava tanta rivalidade, tanta competitividade. A gente veio um pouco puro, né? Acho que eu me tornei mulher dentro do futebol, vendo as mazelas do dia a dia. E o Gustavo, no primeiro momento, ele me fez passar muita vergonha na minha primeira aula, mas acho que depois ele viu que eu tinha talento. Porque ele me fez uma pergunta na primeira aula, ele falou assim, qual o seu sonho? Onde você quer chegar? Eu falei, eu quero chegar no Palmeiras e Corinthians. E eu fui vaiada na sala, né? Foi o primeiro coro, assim, que eu falei, nossa, eu acho que eu tô no lugar errado. Por quê? Preconceito. A maioria do grupo era homem, né? E as pessoas falam assim, essa menina é louca. Maioria ou todos? Maioria, porque era uma turma que nós tínhamos aproximadamente 20 meninas, mas representava nem 1%, né? E, assim, eu ouvi aquela chacota sonora, assim, eu falei, vixe, eu acho que eu falei bobagem. E aí ele falou assim, mas de onde você tem tanta certeza? Eu falei, não, porque meu pai era árbitro, eu bandeiro desde os 14, eu já tenho 4 anos de experiência e eu acho que se você me ajudar, eu chego. Né? A bandeira e apito, mas eu queria chegar como árbitra. Eu acho que eu chego. E falei assim, com muita personalidade, acho que eu fui corajosa. E eu vi uma vaia, aí eu falei, nossa... Comecei errado, né? Acho que comecei com o pé esquerdo. Então, acho que o começo com o professor foi bem duro, mas eu acho que depois, nos treinamentos, a gente trabalhou na época, agora mudou, né? Que agora mudou o nome, mas na época era a FEBEM. Eu fiz muitos jogos da FEBEM. Na época, agora é a Fundação Casa. Que agora é na Fundação Casa, que inclusive um grande abraço à Fundação Casa, tenho um carinho enorme, já dei palestra com eles, já cedemos a arbitragem para eles, então a Fundação Casa faz parte da minha história, mas na época era a FEBEM. E ele me escalou para fazer alguns jogos que a gente não recebia, a gente ia como colaborador para aprender. E nesses jogos ele percebeu que eu era diferente.
Com bandeirinha, como auxiliar. Como árbitra já também. Eu né? apitei e bandeirei. Só que aí depois, eu acho que a federação, não me recordo muito bem, tinha um projeto de ter um trio. E como eu já tinha experiência de amador, esse trio era composto pela Silvia, eu e outras assistentes que foram se revezando. E na época a gente apitava e bandeirava, se apitava, um exemplo, o infantil e bandeirava os juniores, a gente trabalhava essas divisões. Mas aí quando eles trabalharam esse projeto, falaram, e eu lembro que eu chorei como bebê, assim, e aí a importância da minha mãe na minha vida. Porque eu queria ser árbitra, eu nasci para ser árbitra. E olha como é a vida, naquele momento a comissão chegou para mim e falou assim, não, se você quer seguir, se você sonha chegar no profissional, tem que ser como assistente. A gente não tem mais, a gente não vai desenvolver mais mulheres, a gente vai focar em uma, e naquela época era na Silvia. Acho que foi uma boa aposta também, tive o prazer de fazer grandes jogos com a Silvia e fizemos história juntos, né? Juntas. E aí eu tive que aceitar ser assistente. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, chorei no colo da minha mãe, igual um bebezão, assim. Tava com 20, acho que com 20 para 21. Aí minha mãe me abraçou forte e falou assim, minha filha, eu detesto futebol, eu não gosto de futebol, só que você herdou algo do seu pai que eu não sei explicar. E se estão te dando a chance de ser assistente, que você seja melhor. Tente chegar no topo da função. Seja melhor. Faça com alma, faça com coração e procure ser melhor. Eu falei, mas mãe, eu quero ser árbitra. Ela falou assim, talvez o universo agora não está te dando o apito. O universo está te dando a bandeira. E você acha que você é capaz de se tornar uma grande assistente? Minha mãe. Aí eu chorando, igual um neném, né? Falei, eu acho que sim, mãe. Se eu focar, eu acho que sim. Ela falou assim, então, a partir de agora você vai focar nisso. E você vai mostrar para o Brasil quem você é. Profecia. Deu certo. Ana, eu nunca falei isso para você. A gente é amigo há muito tempo, mas eu nunca falei isso para você. Eu nunca vi auxiliar de arbitragem em lugar nenhum com a sua capacidade. Eu sou apaixonada. Nunca vi. Você tinha uma visão, uma coisa impressionante que eu falava, meu Deus do céu, é sensibilidade feminina. Aquela coisa do toque e da chegada. Assim, depois a gente vai falar de momentos mais complicados na arbitragem, mas 99% das vezes você... Chegou um momento, eu não lembro se acho que eu já não era mais repórter, mas eu falava assim, não, se a Ana deu é porque tá. Era meio que assim, era uma coisa assim, era impressionante a sua sensibilidade para ser um auxiliar. Quem te deu essa função estava inspirado. Foi, então vamos dar os parabéns ao Reinaldo, ele tem olho clínico, ao Zé Manuel, ele é diferenciado. Ele me fez gestora, né, aqui em São Paulo. É um homem que tem visão, é um inovador. É duro, é cobrador, mas de fato é um gênio. Eu vou dizer para você, a minha carreira eu devo a ele. Ele me deu isso, não quis no primeiro momento. Depois abracei com unhas e dentes e assim, sou apaixonada. Eu acho que minha mãe falou isso. Usa sua alma para isso, né? Quando acho que ela me falou isso, é ir além do que simplesmente executar uma função, sabe? É olhar com carinho aquele esporte e falar assim, nossa, ele está transformando a minha vida, eu estou tendo a condição de contribuir com a transformação de jogadores, um erro e um acerto meu pode impactar em grandes questões, adquirir nível de responsabilidade, a importância da disciplina. Na minha época, a gente era autodidata, porque a gente não tinha os treinamentos que a gente tem hoje. Então, assim, e aí depois de muito tempo, meu pai acolheu e passou a me abraçar e passou a ser um admirador. E acho que o processo da reta final da vida dele comigo foi um processo muito bonito. A gente conseguiu acertar todas as diferenças que a gente tinha, né, de pai e filho. E ele se despediu em paz e contribuindo muito para a minha carreira. Então, acho que foi isso. Acho que assim, eu sou apaixonada. As pessoas me perguntam, por que as coisas dão certo para você? Primeiro porque eu sou persistente demais, não desisto fácil de nada, eu sou danada nesse ponto. Tenho Deus sobre todas as coisas e faço com coração, Flávio. Eu amo o que eu faço. Agora, Ana, amo. Você quebrou preconceitos pesados. Eu lembro que você estava fazendo o seu trabalho e estava ouvindo um monte de bobagem, etc. Como era isso para você? Como é que você administrava essa questão? Porque realmente você estava aqui...
Por exemplo, a Silvia, ela estava lá no meio, ela ouvia menos. Você estava ali, correndo na lateral. Como é que era isso? Então, Flávio, já que a gente nunca falou isso, eu acho que esse podcast vai ser um marco na minha carreira e eu espero que os meus irmãos entendam, eu amo vocês. Mas a gente tem que tocar em algumas feridas, que é importante. E todo mundo me pergunta isso, Ana Paula, por que você escolheu ser árbitra, ser assistente? Assistente não foi que eu escolhi, foi imposto e eu abracei. Mas ser árbitra... A minha vida em casa era muito difícil. A minha realidade diária não era fácil. E eu encontrei no futebol a minha paz de espírito, a minha válvula de escape. Era onde, por 2 horas, por 2h10, eu não pensava em absolutamente nada, igual hoje. Eu vou assistir um árbitro meu, fui assistir a final da Copa Paulista. Durante 2 horas, eu só assisti ele. É como se eu tivesse, por 2 horas, o meu principal artista, o meu principal protagonista, e olha que eu sou apaixonado pela minha mãe, era a minha equipe de arbitragem. São 2 horas que eu separei do meu dia para me doar aquele menino. Quando eu era árbitra, eram 2 horas que eu tirava para desligar. Eu não queria ser igual ao meu pai, não queria usar outro tipo de recurso, não queria me sentir fraca, porque não queria me sentir fraca. Eu falava, não, eu posso ser mais forte, eu posso ser melhor que isso. Tanto que eu só fui tomar uma bebida alcoólica com 30 anos. Não bebia, né? Por mais que o meu pai, em um momento ou outro, me deu, até mais nova a gente toma, mas depois, quando eu comecei a ter direito de escolha, eu falei, não quero mais. E vivi um momento ímpar também, quando foi para os Jogos Olímpicos, eu era um pouco mais nova, mas daí tinha que comemorar. Mas, assim, não tinha contato com a bebida em função do que eu vivia em casa. Claro. Então, assim, eram 2 horas, Flávio, que eu me sentia livre de tudo, sabe? Mesmo com xingamento e tal, você não dava... Mesmo. Você nem ouvia nada. E eu, como apaixonada pela minha mãe que sou, e ela me falou isso, e depois as pessoas me ensinaram, assim, se alguém me chamasse... Posso falar palavrão aqui? Não. Dá à vontade. Vocês me permitem? Por favor. Posso, Lucas? Então, assim, eu sempre honrei demais a minha mãe. E se tem uma coisa que me tirava do sério, era alguém me chamar de filha da puta quando eu tinha 14, 15 anos. Já bati em muito menino grande para proteger a honra da minha mãe, porque se tem uma pessoa que segurou o alicerce da minha família, essa pessoa não sou eu. É a minha mãe, a Dona Lulu Camilo. Então, quando alguém me ofendia, isso, e aí minha mãe era muito bacana, porque primeiro ela brigava comigo, depois ela sorria e me abraçava. Ela falava assim, você brigou de novo por minha causa, você precisa parar com isso. E aí, quando eu fui para o futebol, ela falou assim, Ana Paula, eu fui assistir um jogo do seu pai, não gostei, vocês eram ainda de colo, e eu vi o como e o quanto eles ofendem a esposa do árbitro. A esposa, ela nem falou mãe. E eu acho que no seu caso vão atacar só a mãe. Então que você tenha 2 mães. Você vai ter a mãe do futebol, em que você vai permitir que as pessoas ofendam. E você vai ter eu, que sou sua mãe. E foi isso que eu fiz. Então, quando as pessoas me ofendiam dentro do campo, ou falavam grosserias absurdas que poderiam ferir o meu âmago, eu lembrava assim, mas eu estou vivendo o meu sonho. Eu estou construindo o meu sonho. Eu estou vivendo 2 horas do meu dia, que é o meu momento, que eu posso ser eu. In natura. Aquilo era mais forte, entendeu? Era quase uma sessão de terapia. Isso, era mais forte do que as ofensas. Agora, o que eu nunca permiti, na minha vida pessoal, eu com a minha família, claro. Eu no meu seio, nunca permiti e não vou permitir, não aceito. Me fere, sim. Eu acho que hoje, com as redes sociais, a gente é atacado de maneira desleal na nossa intimidade. É muito fácil desqualificar uma pessoa hoje nas redes sociais. Infelizmente, essa é a realidade. Eu já fui desqualificada nesses 4 anos como gestora. Mas eu aprendi o seguinte, me desqualifique, mas não toque na minha família, sabe? Acho que família é sagrado. Não se deve tocar na família, não se deve brincar com família. Também não se deve dar tanta importância para hater, sabe? Senão você não vive, né? Mas quando ultrapassa, né? Quando isso
faz com que a sua sobrinha sofra bullying, que o seu irmão sofra bullying. Mas vão nessas pessoas. No local de trabalho. Ah, não, aí já... Aí já atingiu você na sua intimidade, né? Então, isso já aconteceu, mas graças a Deus a gente já superou, a minha família é muito forte. Então, eu acho que era isso. Eu acho que o que eu vivia no dia a dia era tão pesado quanto as ofensas. Então, eu preferia ser feliz por 2 horas. Ana, tem duas coisas que são importantes na sua vida, porque elas foram muito marcantes. Você contou toda a sua história, uma história voltada à religião e tal, no entanto, você aceitou posar para Playboy. Por quê? Excelente a pergunta e eu sou sua fã, né? Obrigado. Eu também sou seu fã. Foi uma escolha, Prado. Eu não sei te explicar, mas eu sou uma pessoa muito sensitiva. E no ano de 2007, eu estava sentindo que a minha carreira não estava sendo conduzida da maneira que eu entendia que ela deveria ter sido conduzida naquele momento. Não sei te explicar, eu não sabia de nada, eu simplesmente senti. E eu conversei com meu pai na época já tinha tido AVC, meu pai teve o primeiro AVC em 2006, então ele já estava paralisado. E eu já tinha recebido algumas propostas, eu falei, olha pai, estou sendo sondada novamente, o que você acha? A minha mãe já tinha falado para mim, fala não, e eu já tinha recusado. E aí veio o fatídico jogo... O Botafogo. Do Botafogo e Figueirense. E eu sentia que, não sei, sabe quando você sente algo no ar? Tem coisa que assim, parece que a gente sente quando alguém vai te fazer mal, não sei te explicar. Te confesso para você que eu não sei te explicar e não estou inventando isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu sentia que alguma coisa estava fora do ambiente que eu estava acostumada. E aí, quando aconteceu tudo, e aí meu pai, ele foi muito sábio. Ele falou assim, Ana Paula, talvez você nunca mais volte. Talvez o futebol não queira você. Olha só, ele me deu uma visão que eu não tinha. Talvez você tenha, na sua inocência, no seu amor pelo futebol, que é maior que o meu, ultrapassado barreiras que você não sabe, que você não tem noção. E que se eu te explicar agora, você não vai ter capacidade de entender, talvez. E meu pai, hein? Ele era muito sábio, apesar das bobagens que ele fez. E eu falei, tá, e o que eu faço agora? Ele falou assim, se vir uma proposta, mesmo a sua mãe indo contra, eu acho que você deve aceitar. Porque uma proposta como essa vai marcar você na história do Brasil. Vai ser uma ruptura, um novo conceito. Mais uma, né? Eu falei, mas meu pai... Pode ser que eu nunca mais volte a bandeirar um jogo, a entrar no campo, e eu vou sofrer muito com isso. Aí ele falou assim, mas aí você vai sofrer muito mais com o ostracismo. E eu nem sabia o que significava a palavra ostracismo, fui buscar no vocabulário. Desculpa a minha franqueza para vocês aqui. E aí ele falou isso para mim, e veio a proposta, e eu fiz uma contraproposta absurda para mim, né, para minha realidade, que eu achei que a revista não fosse aceitar. Na época, o Laurentino estava à frente. Inclusive, um grande abraço a ele, um querido, como a equipe me tratou super bem. E aí eu fiz uma contraproposta e aprendi, eu sou de uma geração que palavra tem muito valor. Não precisa ter assinatura. O que eu falo, a gente valida, a gente respeita. Minha mãe é assim, né? Meu pai, com todos os defeitos dele, mas em especial a minha mãe. E aí eu falei para a revista assim, olha, provavelmente vai ser um final de um ciclo na minha carreira, mas eu não tinha a minha casa própria que eu tinha comprado, eu estava pagando parcelas absurdas, meu pai estava paralisado de um lado, a minha mãe já desgastada, coitada, né, trabalhando como servente, e eu tinha que ter uma paz de espírito comigo, assim, eu tinha que dar uma casa para minha mãe, eu tinha feito uma promessa para ela que eu ia dar uma casa para ela. E, não sei, algo dentro de mim dizia que estava mudando o ambiente, como eu te falei. E aí eu fiz uma contraproposta. Falei para eles, vocês estão me oferecendo isso, se vocês me oferecerem isso, eu aceito. E talvez, com dor no coração, talvez eu esteja abrindo mão de mim, mas é por uma causa maior que é pela minha família. Porque eu estaria garantindo ali o bem-estar deles, e eu estava muito preocupada com o processo do meu pai também, né? Assim, não sei, para quem tem família em casa... Pessoas com sequelas de AVC é muito
é trabalhoso e requer dinheiro. Requer. Saúde no nosso país é caro. E aí eu aceitei. E eles fizeram a contraproposta, eu não imaginava, eles decidiram tudo em 4 dias. Aceitaram a sua contraproposta? Aceitaram a contraproposta, aí eu tive uma pessoa que me ajudou também a ter uma visão sobre isso. Aí aceitaram a minha contraproposta, a hora que eu bati o martelo, 3 dias depois eu estava fotografando. E eu fui uma das capas que não tive tempo para me preparar. Porque, em geral, as capas da revista, você tem tempo, 1 mês, 2 meses, para preparar a musculatura, para trabalhar, malhar. Eu fui in nature. Fui de corpo e alma. Sofri demais, porque aí entrou o conflito religioso entre a sua fé, entre o que você acredita e o que você não acredita. Mas a revista foi de uma delicadeza comigo. No set de fotografia éramos somente 3. Era o fotógrafo, um auxiliar só e um outro de luz. Então eram só 3 pessoas. Toda a parte de alimentação que a gente tinha, buffet, eu saía, ia para um quarto reservado, e aí as pessoas preparavam e saíam. Aí tinha maquiador, o maquiador que me maquiou, mas tudo com muito zelo, tudo com muito cuidado. E assim, tive a honra de ser fotografada por um gênio da fotografia. Eu amo arte, então foi um trabalho extremamente artístico. E é méritos dele, porque eu não sabia bulufas de nada. Quem era o fotógrafo? O J.R. Duran. Nossa. Deus foi bom na minha vida. Eu tive a honra de trabalhar com os melhores de cada setor. Vou repetir isso a minha vida inteira. Eu sou um pedacinho de cada pessoa com quem eu tive a honra de conviver, nem que foi 2, 3 horas. E convivi com esse homem 24 horas, praticamente, né? E foi muito bacana, porque eu falei para ele assim, eu não sei nada, fiz alguns trabalhos fotográficos, mas não sou modelo. Então, o que você mandar, eu faço. E como eu tinha a autonomia de escolher as fotos depois, falei para ele, fica à vontade, o que você pedir para eu fazer, eu vou fazer sem milindre, só que as fotos a gente vai escolher juntos. E ele foi também incrível, e vocês viram o resultado, quem não viu, vale a pena ver, eu acho que foi um ensaio fotográfico muito bonito, com a assinatura do J.R. Duran. E deu para pagar a casa? Eu fui só o instrumento. Rapaz, vou falar para vocês agora. Deu para pagar a minha casa, deu para comprar a casa da mamãe, comprei um carro e consegui dar um final de vida digno junto com os meus irmãos para o meu pai. Poxa vida, né? O episódio Botafogo e Figueirense, como foi aquilo para você? O que aconteceu exatamente? Como você lê esse episódio todo? Eu lido de 2 maneiras. Primeiro que, assim, detesto errar. E foi até difícil para mim reconhecer o erro, porque foi um erro milimétrico, né? Até hoje tem dúvidas, mas eu reconheço. Em um lance eu acertei, não tenho dúvida. Mas no outro lance, realmente, foi um lance muito difícil. Enfim, e eu trabalhei com o que eu vi no campo. Flávio, você me conhece há muito tempo, sabe da minha integridade. Óbvio. Eu jamais atuaria se não fosse pautada na minha convicção, e trabalhei com a minha convicção ali. E, infelizmente, me equivoquei num grande jogo, né? Num jogo espetacular, assim. Graças a Deus, como você disse, eu tive o privilégio de ser uma profissional, de atuar com os melhores, de estar entre os melhores e de estar nos grandes jogos. E eu sabia também que em um determinado momento da minha carreira, como todo atleta, a gente vive altos e baixos, e que essa hora ia chegar, né? Eu já tinha tido uma situação aqui no Paulista, que foi no Sansão, uma situação de impedimento, que eu admiti publicamente, foi a primeira árbitra a ir a público reconhecer um equívoco naquela ocasião. Eu já tinha personalidade novinha, hein? Já tinha personalidade no ano de 2007, na direção do Coronel Marinho. E aí depois tive a honra de fazer umas quartas de final. Eu fiz a final da Copa do Brasil em 2006, Flamengo e Vasco. Fiz uma quarta de final lá em Pernambuco, espetacular, com a equipe, inclusive do Figueirense, jogando. Então eu sabia como o Figueirense jogava, como a defesa do Figueirense jogava. E ganhei de presente aquela semifinal, Maracanã lotado, e eu agi com a minha convicção. E um lance milimétrico. E eu digo que se eu tivesse o VAR, aquele erro não teria acontecido. Foi seu último jogo, aquele?
De grandeza, não, porque eu tenho uma fênix tatuada, não vou poder mostrar para vocês aí, porque eu já não estou com o corpo de 2007. Passaram alguns anos. Eu digo que eu tive um jogo mais grandioso, que foi a volta por cima, e aí eu agradeço à Federação Paulista por acreditar em mim e por me permitir fazer o Campeonato Paulista 2008. Agradecimento especial ao Coronel Marinho, ao presidente naquela época, Marco Polo Deonero, ao Reinaldo, que trabalhava na instituição. A gente tem que ser grato a algumas pessoas, porque eu tinha um sonho que era voltar para o futebol, e depois eu abandonei quando meu pai faleceu. Eu digo que eu deixei o campo junto com meu pai, né? Mas Botafogo foi o grande jogo, da grandeza, da importância, mas eu acho que o grande jogo foi Guará e Ponte Preta, semifinal do Paulista 2008, em que a Ponte Preta se consagra, vai para a grande final depois 3-0. E ela ganha ali, e eu tive naquele jogo, eu bandeirei aquele jogo com muita hombridade, com muita honradez, enxergando a minha mãe a cada minuto, e falei assim, meu Deus, como o senhor é bom. Eu voltei para o campo e mostrei de realmente que eu tenho o dom para isso. E foram decisões importantíssimas. Então, eu acho que o grande jogo assim foi esse, porque aí depois meu pai piorou, enfim, eu acabei abandonando, fui viver outras experiências. Mas acho que o grande jogo da minha carreira que eu guardo, porque eu fiz uma brincadeira com os amigos, a gente estava no churrasco, eu era apelidada de cajuzinho, porque todo mundo bebia, eu só tomava suco de caju porque era de baixa caloria. E a gente estava na brincadeira, e os meus amigos falaram assim, Ana, você acha que você volta para o Paulista? Eu falei, estou trabalhando para isso, e se eu voltar para o Paulista e fizer a semifinal, eu vou fazer a minha primeira tatuagem, que é uma fênix. Porque eu acho que tinha a ver com o contexto. E, menino, não é que eu fiz 5 jogos, e o 5º foi a semifinal, Guará e Ponte Preta, Guaratinguetá e Ponte Preta, Kleber Wellington Abad, o árbitro, Ednilson Corona, assistente 1, e Ana Paula Oliveira, assistente 2. E ali eu pensei comigo assim, se eu deixar a arbitragem hoje, eu deixo de forma digna, porque o que aconteceu o ano passado realmente foi circunstâncias de um jogo. Sem dúvida. E que não me deixaram voltar, né? Porque eu estava escalada na semana... Você sabe disso, né? Sim, o jogo aconteceu numa quarta, eu estava escalada num jogo no domingo, que se tivessem deixado eu ir, eu teria provavelmente... Tenho certeza que teria feito um grande jogo e teria mostrado que ali foi uma situação pontual. Claro. Mas eu não tive esse direito naquele ano, né? Mas voltei com hombridade, comi muita grama, voltei a fazer, como a gente fala, a beijar o chão, né? O chão de terra, porque quando a gente começa a carreira, a gente vai no chão de terra, no piso vermelho. Quando a gente chega no estrelato da arbitragem, a gente pisa em grandes gramados como Morumbi, Allianz, Arena, né? Que aí a gente diz que é a nata, né? Eu amo campo de futebol. Então, voltei para o terrão com muito orgulho, porque é de lá que eu vim. Amassei muito barro para conseguir chegar nessa semifinal. Então, cheguei com propriedade, cheguei por méritos e deixei esse legado aí para as meninas que preconceito tem, não é fácil o nosso dia a dia, avançamos muito, evoluímos muito, mas mulheres em postos importantes que se destacam ainda é novidade. Mas você agora é professora. Como é que está sendo isso? Menina, é outra paixão que eu tenho. Eu sempre gostei de ensinar, né? Desde a igreja, né? Quando você falou da igreja, agradecer aí a todos os pastores que eu tive a honra de conviver. Fazia carta missionária. Você viu que eu sou resenheira, né? É ótimo. É essa a ideia. Adoro uma conversa fiada. Gosto, sou resenheira demais. E na igreja não era diferente. Então, assim, eu já quando menina, assim, sempre fui capitã, né? Capitã no esporte dentro da igreja. Eu conduzi os mais jovens, então com 12, 13 anos eu falava para os bebezinhos, né, 6, 7 anos, aí você fica com 16, 17, você já fala para os 12, 13, então isso sempre fez parte da minha veia, assim, eu me sinto uma educadora. Por que eu vou te dizer isso? Porque quando a gente vem da periferia,
e de uma realidade muito dura, as pessoas que são capazes de mudar a nossa vida são os grandes educadores. São esses profissionais que te inspiram e te falam assim, você pode ser alguém, quando você acha que você não pode ser ninguém. E eu tive grandes educadores na igreja e nas escolas das quais eu passei, juntamente com a minha mãe. Minha mãe é uma grande educadora. Então, eu sempre tive isso na minha veia, que é contribuir para com o outro. Então, já com 19 anos, com 19, 20 anos, aí eu não sei, vou chamar aí o Verri ou o Roberto Perazzi, vou lembrar aqui na memória, eu já dava aula na escola de árbitros. Ah, que legal. Então, mesmo como árbitra em atividade, depois eu me tornei FIFA, eu já dava a regra 11, a regra 6 para os alunos da escola, quando fui árbitra, né? E fiz isso até quando eu deixei, até 2008, e depois de 2008 eu abandonei, aí fui para a área acadêmica, fui estudar na academia, aí acabei sendo professor auxiliar, né, nas universidades nas quais eu passei. E quando eu quis voltar para a arbitragem, olha que curioso, que eu procurei o Sérgio Correia, que na época era o presidente da Comissão Nacional, em 2013 e 2014, eu falei para ele, eu quero voltar para colaborar, não quero receber nada, mas agora que eu estou estudando, eu me pós-graduei, estou no mestrado e sinto que a educação é importante e eu acho que eu posso voltar a contribuir com a arbitragem. Gostaria de saber se o senhor aceita a minha contribuição, até porque eu e ele, a gente teve lá algumas questões. Não vou entrar aqui nos pormenores, vou deixar na curiosidade de vocês. E ele me surpreendeu positivamente, porque depois do que a gente viveu, só para vocês entenderem, no ano que eu deixei o cenário nacional, que foi o ano do Botafogo e tal, tudo, o Sérgio, sai o Edson Rezende e entra o Sérgio Correia. Né? E foi o ano que eu perdi o meu escudo da FIFA, foi o ano mais difícil da minha vida. Quase deprimi, enfim, como tudo acontece, mas a gente é forte e supera. E aí, ele foi super gentil, falou para mim, Ana Paula, mas você sabe que mesmo com a sua formação acadêmica, você vai ter que se atualizar na arbitragem. Então eu vou te convidar para fazer um curso, era um curso Rap FIFA. Você aceita aí, eu vou colocar você na turma, tal, mas é tudo por sua conta, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Faço questão de ir, graças a Deus, naquela época eu estava trabalhando no rádio e na TV, estava bem financeiramente, não tinha problema financeiro. E aí fui. E aí, futebol... Eu não gosto de usar muito esse trocadilho, mas aí, até em homenagem a papai, é realmente uma cachaça, né? Quando você retoma, você não larga mais. Aí eu voltei, fiz o curso, abandonei a comunicação e voltei para trabalhar na instrução. E aí eu tinha um sonho, que era me tornar... Eu fui árbitra FIFA no campo, e eu tinha um sonho que era me tornar instrutora FIFA, e eu tenho como propósito tentar ajudar a maior quantidade de árbitros possível. E em alto nível. Eu sou uma pessoa que eu penso em alto nível. Eu fui uma árbitra de alto nível, me considero uma instrutora de alto nível e preparo árbitros de alto nível, por paixão mesmo, pelo que eu acredito como filosofia. E por meio disso, eu posso mudar vidas de pessoas. Claro, como a sua mudou. Como a minha mudou. Então é uma maneira de eu retribuir para a sociedade, para o futebol, o que eu sou hoje. Pô, hoje eu falo 2, 3 idiomas quase, né? 2, com certeza. O terceiro eu estou trabalhando porque o meu inglês é muito mais ou menos. Mas se Deus quiser eu vou falar e tenho o desejo de falar mais um outro, que eu adoro o francês, então quero ver se eu falo inglês, francês e italiano. É uma meta futura até os 60 anos, vamos ver. Então foi muito isso. Então essa questão da instrução, ela está no meu sangue desde muito pequena. Eu acho que veio da minha formação na igreja. Essa coisa de você doar o seu conhecimento para o outro. Já que nós estamos falando em igreja, nós estamos caminhando para o final, infelizmente tem que parar em algum momento, né? Mas o papo está maravilhoso. Eu costumo fazer 3 perguntas para todos os meus convidados. A primeira delas é a seguinte, está aí a inteligência artificial, e a gente não sabe onde ela vai chegar. Você falou, projetou, você é jovem e tal, mas você tem toda uma história que você contou maravilhosamente pra gente. E tem muita coisa legal que vai rolar com a inteligência artificial. Se chegasse aqui hoje um ser qualquer e dissesse para você, Ana, você quer conhecer o que vai rolar lá pra frente? Você vai viver mais 60, 70 anos, só que você vai ter que anular tudo que você viveu. Você vai começar do zero e conhecer o futuro. Você faria essa troca? Não. Não, porque eu sou resultado das experiências que eu vivi.
E se eu, a cada dia, procuro me tornar uma pessoa melhor, é porque estava no meu destino viver o que eu tinha que passar, que eu tinha que viver. Ele é meu. E se você encontrasse a pequena Ana Paula, aquela menininha lá e tal, e você batesse um papo com ela, o que que ela ia achar de você? Hoje, Você encontra com você, pequenininha, e vocês conversam. Como é que seria? Ela teria orgulho? Ela teria alguma restrição? Como seria essa conversa? rapaz, ele ia falar pra mim assim, você é tinhosa, você é danada. Tudo que você se propôs a fazer, você conseguiu e fez. E o grande orgulho que eu tenho de você é que você é uma filha e uma irmã, uma tia e uma amiga extraordinária, porque isso eu sei que eu sou. Para finalizar, se Deus chegasse aqui agora e te desse direito a fazer uma pergunta, não tem repique. Você vai fazer uma pergunta, ele vai responder. Que pergunta você faria para Deus? Quanto tempo mais eu terei minha mãe comigo? Porque eu quero aproveitar cada minuto com ela. Sua mãe é o grande personagem da sua vida, né? É a minha mola propulsora. Quando eu recebo pancada, quando eu recebo até punições indevidas por algo às vezes que eu nem sei que eu fiz, né? Porque às vezes a gente no nosso trabalho, em cargos, tudo isso acontece. Eu olho ou ligo para ela e falo assim, eu não posso desistir. Porque a minha mãe é guerreira demais e não merece uma filha que desista. Ana Paula Oliveira, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e de colocar você para contar a história aqui no Flávio Prado Entre Amigos. Muito obrigado, eu sei que a sua agenda é bem difícil, bem complicada, mas você separou esse tempinho para estar com a gente, mas a sua história merece ser perpetuada. E ele Muito conseguiu obrigado. me fazer chorar. Mãe, família, amo vocês. E, querido árbitros, quando eu falo de coração, que eu realmente trabalho em prol de vocês, para ver vocês realizando seus sonhos, isso é a pura verdade. É extremamente genuíno. E obrigada a vocês por confiarem em mim. Obrigado a você por aceitar o nosso convite. Flávio Prado Entre Amigos fica por aqui. Um abraço.